Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui neste domingo, dia 10 de maio, um domingo bastante especial, domingo do Dia das Mães, domingo também que celebraremos nesta celebração da manhã a ceia do Senhor. Então, quero que você, por favor, convide aí as pessoas que vão do seu lar, né, da sua família, que vão participar juntamente com você, com a igreja, toda conectada através da internet, as pessoas que estão nos assistindo, o alcance que está tendo esta transmissão. Então você pode aí participar com a sua família da nossa celebração da manhã e em seguida a celebração da ceia do Senhor. Se por acaso você acessou aí o nosso canal e a nossa transmissão e você ainda não tem aí os elementos da ceia, aumente aí o seu volume, vá lá, providencie o pãozinho, o suco de uva, e para que no momento da ceia você possa participar com a sua família. Nós não estamos fazendo nenhum tipo de restrição, então as crianças vão participar, aqueles que moram em seu lar, que mesmo que não sejam membros da Igreja Batista Nova Sião, eles também poderão participar desta ceia logo em seguida. E nesta manhã eu queria pensar com vocês sobre a mãe, ou sobre algumas mães da nossa, que nós vamos destacar aqui da Bíblia, do nosso livro sagrado. Eu queria que você abrisse, por favor, aí a sua Bíblia, no livro, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler apenas 2 versículos e você poderá, então, participar juntamente conosco desta reflexão desta manhã e compartilhar o texto aí com a sua família. Eu vou ler aqui na versão, esse aqui é o nosso gatinho, que está também participando da nossa celebração. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler os versículos 14 e 15, tá bom? Esse é o Pete, é o nosso gato aqui. Então, diz assim o texto, vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Quero orar neste momento, antes de nós começarmos a pensar sobre esse texto e sobre quem falaremos nesta manhã. Ó Deus bendito, a Tua palavra foi lida e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, mesmo já lendo a Tua palavra, já temos recebido, ó Deus, através dela, uma importante mensagem inspirada, soprada pelo Senhor a Paulo quando escreveu esse texto. Fala ao Teu povo, fala às nossas vidas nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Dia das Mães, um dia que o mundo para celebrar, ou o mundo para homenagear aquela que durante 364 dias, ou neste ano, 366 dias do ano, dedica a sua vida aos seus filhos e à sua família. As mães, elas são uma representação, as mães são uma representação do amor de Deus. As mães, elas amam incondicionalmente, assim como Deus, assim como o Senhor nos ama incondicionalmente. As mães, elas são as nossas primeiras professoras da vida. As mães são formadas pela escola ou pela universidade da vida. As mães, elas ensinam, elas educam, elas criam,
elas dedicam suas vidas em favor de seus filhos e em favor da sua família. Muitas mães não têm nenhum tipo de formação acadêmica, escolar, mas elas têm formação, elas são pós-graduadas, elas são mestres na escola da vida, desde quando assumiram o papel de ser mulher, de ser mãe e de cuidar de filhos e de cuidar de uma família. As mães, elas ensinam e nos ensinaram e continuam ensinando as coisas mais importantes que nós aprendemos durante a nossa vida, aquilo que nós aprendemos na nossa primeira infância. Por isso, a importância que temos em ensinar bons valores, ensinar princípios eternos, princípios cristãos, ensinar sobre ética, sobre moral, mas principalmente sobre aquilo que é eterno, sobre aquilo que nos acompanhará aqui nesta vida e também na vida que virá, na vida eterna. As mães, em seu papel de criar e educar os seus filhos, elas dedicam toda a sua vida integralmente para para nos dar esses ensinos, a fim de que ela veja que tudo que ela fez valeu a pena enquanto mãe, enquanto ensinadora, enquanto professora. Então você, mamãe, é uma professora que ensina com a alma, você ensina com o seu coração e as suas palavras, ou as palavras de sabedoria, elas saem de sua boca para seus filhos. Na Bíblia encontramos exemplos de mães que com as mãos embalaram os berços dos filhos, que governaram e que influenciaram povos, influenciou pessoas e também nos influenciou porque através destas pessoas ou destes personagens bíblicos nós recebemos a instrução, nós recebemos o Evangelho e por este Evangelho fomos salvos. Então, todos aqueles que têm alguma participação no texto bíblico, todos eles tiveram mães e que foram mães importantes em suas vidas. E eu queria destacar a primeira mãe desta manhã, Joquebede, a mãe de Moisés. Veja que mulher de fibra, que mulher temente a Deus, piedosa, uma mulher que concebeu o seu filho num período terrível para o povo hebreu, para o povo judeu. Havia um decreto do faraó para que todos os meninos nascidos fossem imediatamente atirados ao rio Nilo para servir de comida, de alimento para os crocodilos, porque os hebreus, eles cresciam e multiplicavam-se como a areia do mar. E o faraó ficou incomodado com aquilo, então mandou e decretou que todos eles pudessem ser mortos. E Joquebede, ao conceber e ao ter Moisés, ela ignorou esta ordem de Faraó, confiou em Deus e resolveu salvar o seu filho. E Deus, em sua bondade infinita, em sua providência, ele então ajustou todo este processo, toda esta situação de Joquebede de não entregar Moisés aos crocodilos. Deus então permitiu que ele, ao colocá-lo dentro de um cesto, ao colocá-lo no rio Nilo, ele pudesse chegar até a filha de Faraó. E a filha de Faraó então o tomou para si. E Miriam, vendo aquilo, então foi até ela e pediu para que ela pudesse levar para uma hebreia que pudesse amamentar a criança. E então Joquebede recebeu de volta seu filho. Além de cuidar dele, ela recebeu da filha do faraó para poder cuidar do próprio filho. E esse tempo que ela teve, curto, de um período de infância, de primeira infância, Joquebede então ensinou valores eternos, princípios divinos, ensinou sobre Deus, ensinou a amar a Deus, ensinou sobre a verdade que é o Senhor Deus. E então, ao sair e ao ir para o palácio, Moisés cresceu, tornou-se príncipe,
mas quando Deus resolveu agir em favor do povo, então Moisés, lembrando-se daquilo que havia recebido, dos ensinos, dos princípios, dos ensinamentos de sua mãe, ele então tomou a decisão mais importante da sua vida, que foi libertar o seu povo, que foi libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Tudo aquilo que Joquebede semeou, plantou no coração de Moisés. Moisés colheu aquilo que a mãe havia semeado. A palavra de Deus, os princípios bíblicos, eternos, absolutos. E ele então pôde ser um dos grandes personagens bíblicos, alguém que nós temos como modelo, alguém que temos como exemplo. Mas ele teve uma mãe piedosa, uma mãe com uma fé ativa, fervorosa, e que entregou e confiou no Senhor a vida do seu filho e obteve do Senhor a resposta e a vitória. Outra mãe que eu queria destacar, ou outras mães, ela está baseada nesse texto que eu acabei de ler. Em 2 Timóteo capítulo 3, 14 e 15, quando Paulo está conversando e ensinando Timóteo, então ele fala sobre aquilo que, o ensinamento que Timóteo havia recebido, para que ele se lembrasse de quem o instruiu nos caminhos, para que ele se lembrasse em quem o ensinou nas sagradas letras, o Antigo Testamento. Paulo se referia ao Antigo Testamento, que foram sua avó Lóide e sua mãe Eunice, que eram mulheres fervorosas, tementes a Deus, que não temiam em professar a sua fé em Deus. Então Timóteo era jovem e Paulo relembra daquilo que ele recebeu na sua infância, daquilo que ele recebeu dentro do seu lar. Eram mães que ensinaram valores eternos, valores e princípios eternos, valores e princípios absolutos. E tudo isso contribuiu para que Paulo se tornasse um pastor. E Timóteo se tornasse um pastor e que foi orientado, que foi mentoreado por Paulo no período em que ele conviveu com Paulo e pôde receber um ensino ainda mais direcionado para aquilo que seria o seu ministério, para aquilo que ele seria como pessoa que foi. Timóteo foi um dos grandes pastores, ele cuidou de igrejas, ele certamente foi o sucessor de Paulo, porque foi aquele que andou com Paulo até o final da vida de Paulo. Mas tudo isso Paulo reconhece que não seria possível se Timóteo não tivesse recebido da sua mãe, da sua avó, este ensinamento sólido, este ensinamento eterno que recebeu. Portanto, você, mamãe, que tem aí esta missão, esse trabalho, talvez você não veja como um trabalho de educar e de criar os seus filhos. Você vai forjar, você vai esculpir nos seus filhos, na mente, no coração e na alma deles, esses valores éticos, valores morais, valores de relacionamento uns com os outros, mas valores eternos. Valores que nos remetem a uma vida eterna que nós viveremos um dia e que nós estaremos juntos com o nosso Pai. Esses valores são princípios bíblicos, são princípios eternos, são princípios que ensinam sobre Deus e sobre o reino do nosso Deus. Esses ensinamentos, eles nada têm a ver com a condição socioeconômica com que você vive. Esses ensinamentos não têm nada a ver se seu filho estuda numa escola de boa qualidade particular ou se estuda numa escola pública, se seu filho tem roupas de marca ou se seu filho não tem roupas de marca. Esses ensinos têm a ver com aquilo que vai preencher a mente e o coração dos seus filhos, esses valores que vão caminhar com ele durante toda a vida dele. É isso que nós precisamos e que você, mamãe, que tem a capacidade de gerar filhos, de ser o alimento desses filhos durante
um período da vida deles, você tem esta capacidade de incutir e de colocar na mente do seu filho aquilo que é eterno, não aquilo que é efêmero, aquilo que é temporário. Para transmitir estes ensinamentos, obviamente você precisa aprender com Deus. Você precisa estar aos pés de Deus, porque você só pode oferecer aquilo que você já tem e aquilo que você já vive e pratica em sua vida. Você só conseguirá ensinar a amar a Deus se você ama a Deus. Você somente conseguirá ensinar a seu filho a buscar a Deus, a prostrar-se diante de Deus, se você faz isso, se você ora, se você se prostra, se você intercede por sua família, se você intercede por seus filhos. Ensinamos aquilo que temos e que vivemos e que praticamos. Há um livro, eu não me recordo o nome dele preciso, mas é Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Significa que todo filho, ele tem uma mãe intercessora. Todo filho, ele tem uma mãe que ora por ele, todos os instantes da vida dele. Certa vez, conversando com um conhecido, ele me disse que enquanto a mãe dele era viva, a mãe dele todos os dias orava por ele. E depois que a mãe dele morreu, faleceu, ele não tinha mais quem orasse por ele. Esta é a vida de uma mãe intercessora. No mundo em que nós vivemos hoje, nós temos pais, nós temos mães que intercedem por seus filhos. Mas nós temos mães também que, além de interceder, ensinam a palavra de Deus e educam seus filhos, os princípios eternos, os princípios bíblicos, e ensinam sobre Deus. Não é à toa que um dos versículos mais conhecidos do livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz que nós devemos ensinar a criança, educar a criança no caminho em que elas devem andar, para que quando ela se torne adulta, ela não se desvie dele. Obviamente que nós, quando olhamos sob a perspectiva bíblica, entendemos que este é um bom ensino, que é um ensino que vai dar caminho e que vai instruir nossos filhos a serem boas pessoas, pessoas tementes a Deus. Mas esse ensino também pode ser, se você olhar de uma outra perspectiva, de repente você está ensinando e passando valores aos seus filhos que não são os valores do reino de Deus. Finalmente, ao fazer isto, mãe, você tornará o mundo, você tornará a sociedade, a nossa igreja, as nossas igrejas, lugares melhores onde nós podemos habitar. E hoje o que nós temos visto é que o mundo, ele está nas trevas. Mas isso não é culpa das mães. Os filhos fazem escolhas. Os filhos têm esta liberdade de escolher entre aquilo que receberam e aquilo que receberam de bom de suas mães e de seus pais. E então decidem ou não se vão aplicar e praticar aquilo na sua vida quando deixarem os seus lares ou pouco antes de deixarem os seus lares. Certamente todo pai e toda mãe, e hoje eu estou falando de mãe, certamente toda mãe que investe, que educa, que ensina aos seus filhos, ela quer ver o melhor deles e quer vê-los bem, quer ver pessoas que sirvam a Deus, que estejam com suas vidas entregues e aos pés do Senhor Jesus. Os filhos são presentes do Senhor e as mamães, elas criam os filhos para que eles sejam bênção, não apenas na família, mas que sejam bênção, como Moisés foi bênção para o povo hebreu, como Timóteo foi bênção para o povo gentil, para as pessoas e as igrejas nas quais ele pastoreou. Timóteo foi um pastor piedoso, Moisés foi um homem piedoso, um homem de fé, porque receberam de suas mães, e no caso de Timóteo, mãe e avó, o ensino, o leite espiritual que serviu e que deu base e sustentação para toda a vida que eles puderam viver a serviço do Rei Jesus. Que Deus abençoe, então, a você, mamãe, você que
você que este ano ou do ano passado para cá, as nossas mamães mais novas da igreja, as Fernandas, a Jeane também, as Fernandas são mamães de primeira viagem, então tem desfrutado aí de um amor novo na vida delas, né? Um amor incondicional, o amor da mãe que cuida e que alimenta os seus filhos. Deus abençoe as suas vidas e que vocês sejam mães. Estou falando para elas porque são as mães mais novas da igreja, mas isto é para todas as mães. Invistam e não desistam dos seus filhos, eles são presentes do Senhor. O Senhor deu a vocês, não para que vocês tomem posse dele, mas que vocês preparem, como diz o Salmo 27, que vocês lancem eles como flechas, para que ao lançá-los, eles possam seguir na sua vida, nas suas respectivas vidas, praticando os valores e princípios bíblicos e eternos que receberam em sua infância. Deus abençoe a todas as nossas mamães que estão nos assistindo e que os seus filhos possam honrá-las, possam cuidar e possam retribuir, se é possível fazer isto, aquilo que receberam de cada uma. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus pelas nossas mães. Obrigado a Deus pelas nossas mamães, obrigado porque elas nos geraram, elas cuidaram de nós, nos ensinaram princípios, nos ensinaram a Tua Palavra e nos ensinaram, em muitos casos, ó Deus, a amarmos e adorarmos ao Senhor. Que o Senhor esteja com cada uma delas, dando sabedoria, encorajando, dando saúde, para que assim elas permaneçam cuidando de seus filhos e de suas famílias. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Nós vamos então passar para a celebração da nossa ceia especial, uma ceia que estamos celebrando eu aqui da minha casa, você aí da sua casa. Nós resolvemos não celebrar lá na igreja, né? Até pelo momento que estamos vivendo, então estamos evitando a aglomeração, a concentração de pessoas, o mínimo que seja, e tomando todos os cuidados que nós estamos tomando, mas nós precisamos nos prevenir. Então, vamos celebrar a ceia do Senhor nesta oportunidade, e você deve estar aí com o seu pão, com o seu suco, e enquanto você aí se prepara, ajeita aí para servir a ceia, eu queria ler o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então aqui está o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, este é meu corpo, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, ele também tomou o cálice, que representa o sangue vertido na cruz e que é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E por que fazemos isto? Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor morreu, mas esse texto está nos dizendo que o Senhor voltará para nos buscar. E é por isso que nós estamos aqui relembrando e celebrando o sacrifício, a morte, a ressurreição de Cristo Jesus em nosso favor. E antes de nós tomarmos tomarmos a nossa ceia, nós vamos orar pedindo que o Senhor possa nos dar a condição, dar o seu perdão e como uma oração de confissão, para que possamos todos participar da ceia nesta oportunidade. A Kelly fará esta oração agradecendo a Deus pelo pão, pelo suco e rogando a Deus o perdão sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser pessoas remidas e justificadas pelo perdão, pelo sangue
de Cristo Jesus vertido em nosso favor. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, estamos aqui, ó Pai querido, reunidos em Tua presença, para engrandecer o Teu santo nome, ó Pai, para reconhecer, Senhor Deus, Seu amor para conosco, quando deu Seu Filho na cruz para morrer em nosso lugar, ó Pai querido. Que amor tão grande, ó Pai querido. Muito obrigada, ó Pai. Muito obrigada porque um dia Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar e nos dar a vida eterna. E com isso, Senhor Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Amém. Por isso que recorremos a Ti, Senhor Deus, quando temos falhado, quando temos errado, ou mesmo quando a gente não tem consciência, e fazer com que o Senhor faça em nós essa clareza, Pai, que a gente possa ter clareza, Senhor Deus, que a gente está errando contra Ti, Pai querido, e possamos pedir perdão. Amém. Porque o Senhor nos perdoa e nos ajusta e nos direciona, Pai. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém. Então você que vai aí servir a ceia, você pode pegar aí o pão, você já pode servir. E como eu disse no começo, se você pegou a nossa celebração aí em andamento, todos, crianças, jovens e adultos, todos podem participar neste momento da ceia do Senhor. Aqui. E aqui. Já oramos agradecendo pelo pão e pelo suco, então agora nós vamos comer e beber o pão que representa o corpo e o suco que representa o sangue de Cristo Jesus. Comamos todos o pão. Semelhantemente, também depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: Este cálice é o novo pacto, é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Bebamos o suco. Amém. Que bom nós celebrarmos em família esta ceia, neste domingo tão especial, domingo do Dia das Mães. Desejo, e nós desejamos, aqui nossa família deseja a todos os irmãos aí que estão nos assistindo da Nova Sião, e onde esta mensagem está alcançando. Desejamos um domingo abençoado, um feliz Dia das Mães, se você tem aí a sua mamãe presente com você. E mesmo que você não tenha a sua mamãe presente, ela está em seu coração, ela está em sua mente por tudo aquilo que ela representou em sua vida. E você hoje é uma pessoa da maneira que é, porque a sua mãe foi uma das grandes responsáveis por isso. Então, louve a Deus pela vida da sua mãe, quer esteja com ela, quer não esteja com ela. Deus nos abençoe, que vocês tenham um domingo abençoado, um domingo, um almoço abençoado em família, e que a graça do nosso Deus e o amor do nosso Pai esteja sobre a sua família, sobre todas as mamães da Nova Sião, hoje e para sempre. Amém, amém, e que Deus nos abençoe.